Boa noite a todos. É, Mais uma noite, né, que a gente traz aqui um debate, inclusive da pauta do dia, né, a discussão sobre o racismo religioso e a defesa do tombamento do terreno, do terreiro de Joãozinho da Gomeia, né? O tombamento desse terreno, ele traz consigo todo um histórico, né, importante de uma figura que foi assim potencial na cidade de Duque de Caxias e para além de Duque de Caxias. Então a gente vai estar com duas pessoas que são é, pessoas singulares, inclusive na religião, né, de matriz africana, que é o candomblé, né? E vão estar aqui compartilhando memórias, compartilhando visões e contribuindo um pouco mais para esses dois temas, né, que são temas da nossa noite, né? Dar boa noite para o pessoal que já está chegando aqui, que nos acompanha, né? O Pedro Sérgio, Fátima Cardoso. Fátima, boa noite, Fátima. Cléo Rios, companheirazinha nossa lá de Xerém, sempre presente. Maninho Anchieta. Enfim, companheiros, quem puder, né, a gente orienta também a compartilhar essa live a partir do seu Facebook, né, compartilhar, marcar amigos, para que o conteúdo dessa noite não fique só entre a gente, né, só na minha página, mas que outras pessoas também possam acessar, né, essa conversa dessa noite pela página também de cada um de vocês, né? A Adriana também passando, dando seu boa noite, né? A Bênção também aqui, a mãe Cessi e o pai Paulo, né, o Baba Paulo, Joyce Enzel, Sica Caputo também, está sempre por aqui, contribuindo também, e é isso, é para contribuir. Vocês podem fazer observações, fazerem perguntas, e nós vamos, nesse meio tempo, também, né, dividindo aqui essas nossas impressões sobre esse tema, né? Janete, Sérgio, enfim, Ediane, Sintra, mais uma vez, né, a gente teve um probleminha para entrar dentro do horário hoje, mas estamos firmes, a live vai sair, vai acontecer, né? Esse tema é um tema fundamental, fundamental, que vai de encontro, né, às nossas resistências contra o racismo como um todo, né, e principalmente no tema de hoje, o racismo religioso, resgatando também uma figura importante da cidade de Duque de Caxias, que foi Joãozinho da Gomeia. E a luta hoje, né, na defesa do tombamento do terreno onde foi o terreiro de Joãozinho da Gomeia, né? Então, mãe Céci Caxi também vai estar aqui com essa sua contribuição. Elaine Prazeres, é um prazer tê-la aqui. Francisco Neto, Luana, irmãzinha Luana, Osmeire, boa noite. Enfim, é isso. A galera vai chegando, né? A gente vai começar a chamar os nossos convidados e durante as nossas intervenções aqui, eu volto a dar boa noite também para a galera e também apresentar os destaques, né, que vão surgindo aqui na nossa tela. Então, tema de hoje: racismo religioso, né? E o tombamento do terreno, né, onde foi o terreiro de Joãozinho da Gomeia, aqui em Duque de Caxias. Né? Nós precisamos não só nos atualizar sobre essa situação, acompanhar e também dar todo o apoio, né, possível e necessário para que esse tombamento ele aconteça. Né? Jéssica Luna, boa noite! Um beijão, Adriana Batalha. Boa noite. É isso aí, Adriana. Estamos cumprindo o nosso papel, né, que colocar, dar visibilidade a temas como esse, que a sociedade, inclusive, tenta, né, deixar de lado, encobrir, não proceder devidamente, garantindo o direito, inclusive, da memória, né, o direito do exercício, né, da religião de matriz africana de forma livre, né? Então, esse é um tema que a gente precisa, sim,
E não é enfrentar o tema, é trazer o tema, é partilhar o tema, é contribuir para que esse tema não seja, inclusive, só um tema, mas seja uma ação livre, por vontade própria, né, de todos aqueles e aquelas que desejam exercer essa sua religião, né, e, acima de tudo, para além disso, entender como que o racismo religioso ele atua, ele procede, né, sobre não só os adeptos, mas também os espaços, né, onde estão colocados os terreiros. Mônica Rosa, um beijo no coração. Vamos começar. Eu quero chamar, então, a nossa primeira convidada para ela fazer uma breve apresentação. Está chegando aqui, Mãe Céci Caxi. Boa noite, sua bênção. Boa noite, meu pai, que ele abençoe. Benção, Ivonete. Obrigada. Francisco Neto aqui chegando, lembrando, né, Tatá Londirá. É isso. Mãe Céci, faça então para a gente, se apresente, já temos uma galera aqui já assistindo, né? Bem que a senhora falou que ia vir bastante gente para essa live de hoje, e está subindo aqui rapidamente, né, a presença, inclusive com registros aqui na tela. Ó. Marrone mandando um beijo para a senhora também. Ó. Outro, Marrone, um beijo no coração. Mãe Cécia, então, por favor, se apresente para o nosso público, né, para os nossos companheiros que estão chegando, e depois a gente volta, né, para abrir a temática. Boa noite a todos, benção, Mucuyu. Para quem não me conhece, eu sou Céci Caxi, herdeira de meu pai Joãozinho da Gomeia. Então, fui convidada para poder conversar um pouquinho e tirar algumas dúvidas sobre o processamento do tombamento do terreno onde foi a casa de santo de meu pai Joãozinho da Gomeia. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. Né? E dizer a vocês, né, que quem sou eu, que eu já disse, eu nasci ali, onde era a casa de santo de meu pai, minha família toda veio da Bahia junto com ele. Eu nasci dia 1º de novembro de 1961, me iniciei em 14 de julho de 1961. Pai João foi quem fez o parto, nasci nas mãos dele, né? E tive o privilégio de tomar banho 7 dias na bacia de Manhãçã. Então, todo esse processo no meu nascimento, né? Toda uma grande ligação juntamente com a Casa de Santo, com a Axé Gomeia, e após o falecimento dele, foi aonde eu tomei a posse na Casa de Santo, né, onde eu fui posta na cadeira, tomei cargo pelos próprios inquices da casa, né, onde eles me botaram sentada, onde eu tomei o cargo com 10 anos de idade. Hoje eu estou com 59 anos de idade, faço 60 anos dia 1º de novembro, e 14 de julho agora eu fiz 59 anos de santo. Então, eu estou junto com a Comissão Gomeia Rio de Janeiro, com essa missão e com o apoio de todos vocês, para o tombamento do terreno da Gomeia, aonde nós vamos, né, lutar também, porque tudo é uma luta, sobre o Centro Cultural Joãozinho da Gomeia, aonde lá no terreno nós pretendemos, né, pedir o apoio de todos para que aconteça, né? E o tombamento que já está aí praticamente em fase final, teve também o tombamento pedido, né, pela deputada, né, Mônica Francisco, pela Alerj, e o deputado Luiz Paulo, né? Então, a gente estamos com essa força também, e mais um empurrãozinho que vem aí o INEPAC, né, com um grande trabalho que eles estão fazendo. Teve já uma visita, a primeira visita no terreno, juntamente com o pessoal do INEPAC, tá? E a gente vamos fazendo um trabalho todos juntos, né? Junto com o INEPAC, a Comissão Gomeia, Rio de Janeiro, fazendo esse grande trabalho para que aconteça o Centro Cultural Joãozinho da Gomeia. Tá?
É isso. E a gente vamos começar a conversar, né, Ivonete? É isso, é isso. Já deu um bom pontapé aqui, né, para colocar nossos companheiros que continuam chegando aqui. Ó, tem um companheiro que eu vi aqui agora há pouco que está no Recife, está mandando um beijo aqui para a senhora. Não sei se dá É para a Carol o estar. Tata Francisco Neto, Isso, meu exatamente. pai. Ele, Um é aí, beijo ó. no coração. Isso. Olha, tá vendo? Gente de É longe aqui. descendente, é neto de Pá João. Olha, assistindo aqui a nossa live, a nossa conversa hoje. Então, vamos chamar nosso outro convidado também, muito especial, né? É, Pai Paulo, Pai Olá, Paulo, Pai Paulo José, também lá Deus do Alacorô, sua bênção. abençoe minha filha, abençoe CS, Meu pai lhe abençoe a abençoe, todos, benção, Paulo. abençoe a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. É de suma importância estar realizando esta live no dia de hoje. Eu agradeço o convite. Para quem não me conhece, eu sou Pai Paulo de Ogum. Meu terreiro está situado em Bongaba, Magé, né, no sexto distrito de Magé, dentro de um quilombo, e vem fazendo, na realidade, um trabalho de decolonização. E isso me valeu o título dado pelo teólogo e filósofo Jairo de Jesus como autoridade civilizatória, porque temos a proposta de decolonizar e trazer e resgatar oficialmente, né, os valores civilizatórios afrocentrados da religião, né? Minha nação é Queto, e tenho um prazer de estar dividindo esta live hoje com César Caxi, que eu tive a honra de conhecer a sua família, né, sua mãe, Mãe Quitala, né, alguns dos filhos de Mãe Quitala, conheci Mãe Leci, embora iniciado em Alaquetu, nossas famílias, na realidade, mantinham, na realidade, um certo laço, né? E no futuro, eu acabei cuidando de algumas pessoas que eram da Gomeia, né, que não chegaram a se iniciar lá, mas tinham parentes lá, né, como as irmãs da finada Obá, né, que é de Clarice, né, que acabaram ficando aos meus cuidados depois, anos, né, depois. Né, eu me iniciei efetivamente ainda menino, com 10 anos, na estrutura onde minha mãe ainda não tinha uma casa aberta, então fomos apoiados, na realidade, muito bem recebidos pelo meu pai Carlinhos, né, de Oxum, que movimentou, na realidade, todo o processo de cuidados e atenção a mim. E hoje, na realidade, com a minha casa aberta, com o falecimento de minha mãe Vivi, que é a caçula de Mãe Senhora, foi o último barco que minha avó Senhora tirou em São Gonçalo do Retiro, Salvador. Mãe Senhora iniciou o Bom Vivi em 77, em 66 e faleceu em 67. E eu tenho hoje o prazer, né, a honra de ter herdado Xangô num processo extremamente antagônico, porque a nossa família, geralmente, os herdeiros são femininos, né, por conta de uma dinastia feminina implantada por minha bisavó, vovó Aninha, mas eu tive a honra de ter sido confirmado para Odiobá, né, pelo meu pai Moacir, no falecimento de minha mãe Vivi, e quando, na realidade, o axé não era institucionalizado, né, para o terreiro, Mãe Estela, em gestão, acabou conversando com Xangô, e Xangô acabou ficando comigo, dizendo que ele iria onde eu estivesse. Isso, para mim, foi uma honra muito grande, ter aos meus cuidados, né, o último orixá, na realidade, os últimos orixá, porque foram todo o Ojobó, lá para casa, assentado por minha avó senhora, né, eterna rainha, eterna mãe, né, que a Bahia teve, né, com todos os respeitos às demais, como se a menininha, e agora recentemente Mãe Estela, e tantas outras autoridades se passaram em Salvador, como Mãe Olga, enfim, e o próprio Pai João. Né? Então, estar aqui, podendo participar disso, para que venhamos discutir o processo do racismo religioso, em que, na década de 80, nós desenvolvemos um trabalho muito intenso com Jairo, Gésia, Wanda Ferreira, Vera Ferreira, e uma turma, né, que hoje, se for falar todo mundo aqui, não vai dar tempo, mas essas pessoas estão à frente com uma meninazinha
meu tio Joaquim, mãe Beata de Mojá, e que me deram, na realidade, um grande suporte, né, de saberes e fazeres, e eu era um menino ainda, um gravetinho, e aprendi muito com essa turma toda, que me deu, na realidade, total condições de entender o que era decolonização, e acabei entrando exatamente com essa proposta de fazer do terreiro do Hotel Malacorô uma proposta da decolonização, com muito interesse e objetivo de resgatar os valores civilizatórios centrado, entendendo a filosofia, a epistemologia, desmistificando, na realidade, o processo do terreiro apenas como um espaço de culto, né? Desconstruindo esse processo de velas, óleos e oferendas, e entendendo que o terreiro é um espaço cultural, filosófico, religioso, trazendo e resgatando as nossas culturas através de todo um processo de suma importância e necessidade ao combate do racismo religioso. Então, é prazeroso poder estar aqui dividindo esse processo com essa herdeira que Pai João foi um grande ícone para o candomblé, foi um grande percussor desse processo de respeitabilidade, visibilidade, para que pudéssemos estruturar essa diversidade cultural, né? Porque eles são Angola-Congo, nós somos Alaquetu, Nagô, mas a riqueza de Mãe África favorece muito. E eu fiquei muito feliz com a apresentação de Mãe Cécia falar em quices, né? Porque nós temos essa riqueza, né? Na verdade, foram os Angola-Congo que aqui chegaram primeiro, no Rio de Janeiro, depois os Nagôs chegaram. Então, eu tenho muito respeito e reverencio Angola, né? Aproveito aqui o momento para reverenciar também Mameto Mabeji, que é uma pessoa que eu estimo demais, e que vamos estruturar esta noite aí da melhor forma possível para que possamos efetivamente nos fortalecer a cada momento ao combate do racismo religioso e na luta para o Tom Terreiro da Gomeia, que é de suma importância para Caxias, é de suma importância para o Rio de Janeiro, é de suma importância para o Brasil. Não estou ouvindo você, Ivanete. Oi, também não. Eu esqueci de abrir aqui. Mas, olha, nos comentários aqui na página do Facebook está algo assim espetacular. O encontro de mais velhos, né, de irmãos de mais novos, enfim, todos se cumprimentando, trocando várias reverências, né? Eu acho que esse é um momento, inclusive, singular para esse debate, porque não é apenas um debate, mas num período como esse, de pandemia, de isolamento social, onde a gente tem esse espaço aqui, né, de rede social como um espaço privilegiado, ter tantos companheiros, né, irmãs, pais e mães, né, de terreiro, se encontrando, do Rio de Janeiro, do Recife. Então, assim, eu estou muito emocionada, inclusive, né, da gente estar podendo vivenciar esse momento, né? E saudar e agradecer cada um de vocês que está conosco essa noite, que vai nos acompanhar aqui nessa conversa, né? Nesse partilhar histórico. Não é qualquer encontro esse de Pai Paulo e de Mãe Cécia Caxi também, né? Mas, Mãe Cécia, né? A gente vai começar agora esse outro espaço da nossa conversa, né? Pedir à Mãe Cécia, então, que agora ela nos apresentasse um pouco, né? E ela, como pessoa que conviveu, né, no início de sua vida, ela já contou um pouco disso, mas nos apresentar um pouco, né? Quem foi Joãozinho da Gomeia, né? Como que essa pessoa tão singular, né? Pai de santo, que se tornou em Duque de Caxias, né, um ícone também das relações políticas, junto à comunidade, né, através das ações que fazia também no seu terreiro. Como é que era essa pessoa, né? E como é que ele conseguiu atingir, inclusive, toda essa visibilidade num país que a gente sabe que é cercado de tanto racismo religioso, né? Racismos também outros cruzados, né?
Então, vamos deixar agora a mãe Cécia também partilhar um pouco dessa história e como é que está hoje também todo esse movimento aí de defesa do tombamento do terreno, onde foi o terreiro, né, de Pai João. A palavra é sua, mãe Cécia. Então, Pai João era um homem baiano, né? Nasceu na Bahia, em Salvador. Era um homem de personagem forte, né? E ele tinha seus objetivos, né? A primeira casa dele foi em Salvador, no bairro da Goméia, tá? Bem jovem, se iniciou também jovem, né, dentro da religião, né, seu pai de santo, Jubiabá, tá? E ele também sofreu bastante em Salvador pelas ideias que ele tinha. Ele queria modificar o candomblé, ele conseguiu isso, mas ele teve que vir embora para o Rio de Janeiro, né? Nessas andanças dele até o Rio de Janeiro, nessas viagens, ele já tinha filho de santo no Rio de Janeiro, na Baixada, em Duque de Caxias, foi aonde ele se apaixonou pelo local, né? E decidiu vir embora, né? Ele já estava com bastante trabalhos dentro do candomblé em Duque de Caxias, já estava com uma equipe montada, né? E decidiu convidar alguns filhos para que viessem com ele. E ele trouxe 45 filhos de santo para dentro da Goméia, onde ele já havia comprado, tá? Iniciando as obras, e ele trouxe essas pessoas. Inclusive, a minha família veio toda, né? Veio minha mãe, minha avó, tios, né? Minha irmã, só tinha minha irmã, porque eu e meu irmão nascemos na Goméia aqui do Rio de Janeiro, tá? Então, Pai João, ele era o pai de santo da época, apaixonado pela religião, mas ele tinha a profissão dele. Ele era costureiro, alfaiate, ele era bailarino, e quando ele chegou aqui no Rio, ele investiu nisso. Ele precisava construir uma casa de santo. Ele tinha as filhas de santo também, que ajudaram bastante, né? Eram baianas, e elas gostavam de fazer acarajé, fazerem bolos, enfim, elas montaram tabuleiros, cada uma delas, e foram à luta, né? Para poder ganhar dinheiro e ajudar o pai de santo a construir a casa de santo. E foi assim que Pai João começou. Ele começou a trabalhar dentro do santo, seu pé da preta, como caboclo, que todo mundo sabe da história dele, ele trouxe bastante clientes, pessoas para dentro da Goméia, ele fez caridades, né? E Pai João ficou conhecido também por isso, porque ele fazia também um trabalho social dentro da Casa de Santo, tá? Então, ele, como bailarino, ele se destacou bastante entre os artistas, né? Porque ele começou a fazer uma divulgação da religião. Ele queria que as pessoas soubessem como que era o candomblé, como que eram aquelas roupas bonitas. Ele queria apresentar, queria que o pessoal conhecesse os inquícios, os santos, né? Então, foi assim que ele começou a trajetória dele aqui no Rio de Janeiro, tá? Então, ele teve alguns momentos difíceis, né? Ele foi preso, ele teve apoios políticos, mas ele sofreu também intolerância religiosa. Não só ele, como também os filhos de santo que acompanhavam, né? Então, tudo isso aconteceu com o Pai João. Ele começou a divulgar, ele conseguiu fazer isso muito bem, né? Tanto que até hoje está aí a história dele sendo contada, não só por mim, mas por muitos, né? Escritores, pesquisadores, a trajetória de Joãozinho da Goméia. Ele deixou um legado, né? Esse legado, nós estamos, não só eu, mas a Comissão Goméia, nós estamos fazendo um trabalho para a recuperação da memória
do senhor Joãozinho da Gomeia. O local, o terreno, que para a gente, para muitos, é um local sagrado, onde fez história de grandes personalidades, não só do candomblé, mas pessoas políticas, médicos, escritores, bailarinos, cantores, todos passaram pelaquela terra que está lá. A Casa de Santo hoje está a 1,5 m de profundidade, onde houve 2 escavações e foi constatado, né, que houve, né, uma intolerância religiosa no local. Isso foi dito pelo nosso saudoso querido, né, arqueólogo Rodrigo Pereira. Tá? Então, hoje a gente pede, né, ao INEPAC, conforme eu estive lá com a Comissão Gomeia, e houve o pedido do tombamento do local, para que a gente consiga fazer o Centro Cultural Joãozinho da Gomeia e a gente consiga também preservar o que está lá debaixo daquela terra, porque lá debaixo da terra está o barracão, os quartos de santo, coisas, né, que pertenceram às minhas irmãs de santo, meus irmãos de santo, que seja uma miçanga, que seja uma pedrinha, mas é importante, aquilo ali tem um fundamento para a gente espiritual, que a gente tem amor, né, porque foi uma dedicação que Pai João fez a vida dele toda, até o seu falecimento, para construir aquela casa de santo. Então, eu acho que a gente fazendo a preservação do local, fazendo o centro cultural, aonde as pessoas possam ver, né, a preservação do que ficou debaixo do chão, aonde está, é importante para a cultura afro-brasileira e para a gente de matriz africana. Então, essa luta minha, juntamente com a Comissão Gomeia do Rio de Janeiro, é para mostrar para as pessoas que não só o Axé Gomeia precisa ser preservado. Todas as casas de santo, aonde se falece o matriarca, a matriarca, as pessoas precisam preservar a memória daquele espaço, a memória dos seus antepassados, a importância do que se passou, não só o povo banto, mas os outros povos também. Então, isso é muito importante. Então, é isso que a gente está querendo mostrar a todo o pessoal, a todo o nosso povo de matriz africana, sabe, que lutem pelos nossos direitos que nós temos, não é? Eu tenho muito que agradecer a todo o apoio que o Axé Gomeia, Rio de Janeiro, teve de todos. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Mãe Céci, principalmente essa oportunidade de poder compartilhar, né, ouvindo, né, da senhora todo esse resgate histórico, né, de uma pessoa que é herdeira, né, espiritual de Pai João, né? Entendemos o quanto é fundamental a gente não só ocupar esse espaço aqui, né, como eu falei das redes sociais, mas principalmente levar a todos que estão nos assistindo nesse momento, mas outras pessoas, inclusive, que irão nos assistir, né, porque vai ficar gravado esse vídeo, para que elas entendam a importância da gente estar reafirmando essa história, né? Entender que o tombamento daquele lugar, que é um lugar sagrado, né, ele passa por várias etapas, né, como o pessoal, inclusive, está ressaltando aqui. É importante, inclusive, a galera fazer esse movimento das hashtags, né, porque também é um estímulo nas redes sociais, sabe, de reafirmar o hashtag Tomba Gomeia, hashtag NEPAC, hashtag, cadê? O Lemba Diala, né? Colocar aqui, ó. Gomeia Vive. Então, assim, é uma maneira da gente, através desse movimento, né, dar mais visibilidade à defesa dessa história, né? Fazer
enfim, uma afirmação de aquele lugar é um lugar importante, ele guarda de si, né, todo o interesse histórico e cultural daquela área, né, e ele deve ser um lugar de memória afetiva, né, e de afirmação identitária, principalmente, né. Então, saudar aqui sua fala, lhe agradecer mais uma vez, agradecer a galera que está aqui também contribuindo, né, com várias falas aqui também, pessoas chegando. E é isso, hashtag Tomba Gomeia, né? E vamos, não vamos deixar, né, de dar essa visibilidade a essa temática. Tá? Lembrando que o projeto de lei 2.905, né, que está na LERJ, ele determina também esse tombamento, mas que todo o movimento real do tombamento passa pelo INEPAC, passa pelo IFAM, né, que são outras instituições que, de fato, vão dar concretude, né, ao tombamento. Tá? A gente vai continuar, daqui a pouco a senhora volta, e agora a gente vai ouvir o pai Paulo, né? O pai Paulo José vai estar trazendo para a gente um pouco mais. Eu acho que, inclusive, fazendo o link, né? Porque o que aconteceu esse ano que trouxe de volta, né, as páginas dos jornais, as redes sociais, a questão do terreiro de Joãozinho da Gomeia. Uma ação da prefeitura, né, um anúncio de que naquele espaço ia ser construído uma creche. Nós necessitamos de creche, nós defendemos que mais creches sejam construídas, porque é um percentual ainda muito alto das crianças em idade de creche no nosso município e não tem esse direito garantido, né? É um direito da criança que ajuda muito, inclusive, a mulher que trabalha, a mulher que estuda. Então, nós desejamos também que haja mais creches construídas. No entanto, é preciso preservar a história, né? E aquele lugar é um lugar histórico, é um lugar sagrado. Nós entendemos isso como parte, né, de várias expressões do racismo religioso, a não consideração desse lugar sagrado. Então, pai Paulo, por favor, né, faça as suas considerações, tem aí 10 minutos, né, para o senhor falar sobre essa questão do racismo religioso. Olá, estou aí de volta falando com vocês. É de suma importância esse movimento contra o racismo religioso, porque nós lutamos, né, desde a década de 80, né, como falei, numa grande equipe, aí, a Dailton, que hoje está à frente do Mil Juarô, contra o racismo religioso. E, assim, é muito decepcionante chegarmos ao século XXI e ainda ter que enfrentar, na realidade, essa polêmica, esse desrespeito com o solo sagrado de matriz africana. Porque nós temos igrejas seculares que são mantidas, que são tombadas, que são preservadas, e por que não um terreiro de candomblé manter-se, na realidade, com os mesmos direitos? Visto que, na realidade, essa ancestralidade é que sustenta, na realidade, a humanidade. O mundo, na realidade, nasce na África. Então, nós precisamos nos compreender diante desse processo, onde o negro é sempre, na realidade, embora seja a maioria, sempre tendo, na realidade, menos valores e menos direitos. Então, o resgate desses valores civilizatórios, que eu tanto prezo, é exatamente em cima dessa questão, onde grande parte da cultura que hoje, na realidade, é estabelecida e vivenciada na elite, surge da África, assim como o tango, né, como o bolero, todos esses processos de expressão que levou, na realidade, uma apropriação cultural e que se embranqueceu, sai efetivamente da África, nasce oficialmente do candomblé, e todo esse processo fica calado. As pessoas não têm, na realidade, empoderamento suficiente para lutar contra isso. Então, nesse momento, é de suma importância que estejamos efetivamente unidos, porque, na realidade, nós temos que gritar oficialmente Pai João, Tata Londirá presente,
porque ele ainda é vivo. E, assim como ele, todo o legado que ele deixou dentro de um processo estrutural, dando a Caxias, um município da Baixada, uma visibilidade internacional. Então, todo esse processo contra o racismo religioso, na realidade, a gente tem que estar oficialmente impondo condições para que ele deixe oficialmente de ignorar o valor, na realidade, deixado por Pai João, Tata Londirá, dentro do processo cultural, como o Moisés mesmo disse, uma profissão que era efetivamente voltado para a arte, né? Tanto da costura como na expressão corporal, e que isso tudo traz, na realidade, para nós, descendentes, né? Para nós que fazemos parte do mesmo panteão, conduzindo uma situação de responsabilidade, não só religiosa, como cultural e como social. O processo que vai trazer hoje uma necessidade de chegarmos às autoridades e exigir que oficialmente esse terreno seja oficialmente tombado e que seja direcionado para uma casa de cultura, porque ainda, como Ivonete bem colocou, que o município precisa de creches para dar, na realidade, amparo, educação e assistência às crianças, ainda que essa creche recebesse o nome de Pai João, não é o suficiente para, na realidade, legitimar a importância deste homem, não só para as religiões de matriz africana, mas principalmente para o município de Caxias. Então, eu tive a oportunidade de conhecer a família de Mirinha do Portão, lá em Salvador, que oficialmente ainda levam, na realidade, essa estrutura bantu deixada por Pai João afim, movimentando todo um processo também de práticas culturais. Eles têm até um bloco chamado Bancoma. E em Salvador, nós temos, na realidade, menos, na realidade, resistência com relação a esse processo do racismo, ainda que exista. Mas no Rio de Janeiro, esse processo é altamente desrespeitoso e vem sendo tomado providências em cima desses desrespeitos, mas é uma coisa paralela. Ao mesmo tempo que a gente avança, aumenta, na realidade, o índice de intolerância, o índice de desrespeito, o índice de racismo, e não só baseado à religiosidade, mas também à nossa própria etnia, né? Então, a gente precisa estar oficialmente unidos para fazer com que a humanidade compreenda que vida de preto é importante, que vida de mulher preta é importante, que vida de jovem preto é importante, porque o racismo ele está institucionalizado, direcionado a uma questão direcionada a matar mulheres pretas significa impedir que novos pretos cheguem. Então, o genocídio feminino tem um foco, ele tem um propósito, ele tem um objetivo, porque quantos mais mulheres pretas morrerem, menos pretos nascerão. Matar jovens pretos também tem esse propósito, porque não irão, na realidade, reproduzir mais pessoas pretas. E é importante que nós estejamos atentos a esses pequenos detalhes, porque o racismo, tanto religioso quanto o racismo institucional, dentro da sociedade preta como um todo, vem trazendo, na realidade, afirmações que nós precisamos estar ligados e não nos permitindo aceitar mais isso, né? É hora de dar um basta. Nós estamos no século XXI, passamos, na realidade, a ter a responsabilidade maior de preservar esse legado deixado por todos os nossos ancestrais. E quando se trata de Seu João, em Duque de Caxias, com aquele espaço, como Moisés falou, não importa que seja uma miçanga, mas essa miçanga teve uma história. Eu tive a oportunidade também de conhecer duas muzenzas do último barco que ele fez, uma Citalaci e outra Mona Cindê, que fez, inclusive, a minha namorada na época, Dinha, fez santo com ela. Então, todo esse caminho que vem nos trazer condições reais e legais para legitimarmos, na realidade, a necessidade de fazer desse espaço um centro cultural com a memória viva, tanto dessa cultura Angola, Congo, Bantu, quanto do processo estrutural desenvolvido por um homem
na década de 50, 60, até os inícios de 70, que deixou, na realidade, informações espetaculares, como o Moisés falou, deu visibilidade a centenas de pessoas, tanto no meio artístico quanto no meio político, tanto no meio da saúde, da educação. Como deixar que isso fique apagado, como se nada disso tivesse acontecido? Então, não é um compromisso, a hashtag Gomeia, apenas dos descendentes da Gomeia, é de todo o povo de tradição, de matriz africana, a trazer na realidade e reconhecer esta importância, porque Pai João representava Angola, Congo, Bantu, mas representava todos nós. E dentro desse processo, quando um homem preto consegue efetivamente este legado, né? Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas eu sei das histórias, né? Algumas delas, como ele tinha autoridade nas feiras públicas de Caxias, porque era todo mundo reverenciava Pai João, ele levava as suas buzendas com os mocós, fazia, na realidade, os pedidos e pagava abençoando. E as pessoas eram felizes por isso, porque a bênção de Pai João trazia, na realidade, fartura, abundância. Então, todo esse processo é um sistema de direito. Se existem igrejas católicas apostólicas romanas, tombadas, preservadas e mantidas, por que não o terreiro, e especificamente o terreiro da Gomeia? Então, é importante valorizar, como hoje nós estamos nesse movimento que muito me agrada e me satisfaz, são as mulheres se entenderem belas com seus cabelos e não mais se permitirem a um suicídio silencioso nos seus alisamentos com várias formas aplicadas para esconder o formal, é chocolate, é morango, é isso e aquilo outro, sem que elas percebessem que estavam sendo, na realidade, mortas silenciosamente. Então, o racismo religioso, o racismo institucional é um compromisso social e que nós, pretos, candomblecistas, vivendo na realidade, na pele, esta dor, precisamos estar juntos e favorecendo eternamente essa importância, junto do INEPAC, junto das autoridades políticas e junto das autoridades religiosas, a imposição de não abrir mão deste tombamento e da construção desta Casa de Cultura, que vai ser efetivamente um grande marco, e entender, fazer os políticos entenderem que ainda vai atrair culturalmente, desenvolver economia para a cidade, porque a visitação, para fazer da realidade valer a incansável vontade de ouvir as histórias vivenciadas por Pai João, vai trazer gente do mundo inteiro, porque ele foi conhecido no mundo inteiro. Então, eu creio que nós devemos exatamente permanecer na essência que Tata Londirá presente. Estaremos sempre movimentando a essência viva desse ancestral que trouxe, na realidade, benefícios incontestáveis para o povo de tradição africana. Então, é isso, Tata Londirá presente sempre, e reforçar aqui, né, a questão da hashtag, né, como o pai Paulo disse, não é uma tarefa só dos descendentes, né, de Joãozinho da Gomeia, travar essa defesa pelo tombamento, mas também depois pela construção do espaço, né? É uma responsabilidade de todos nós, seja hoje através das redes sociais, dando visibilidade a essa questão, mas no futuro também, junto, né, com a Comissão Gomeia, né, que até quero que a Moisés coloque um pouco mais essa questão agora. A nossa hora já está um pouco avançada, né? A gente sempre fala, quando o papo começa a esquentar, o tempo está acabando. Então, assim, nas suas conclusões finais, Moisés, traz um pouco mais de informação para a gente, né? Primeiro, assim, todo respeito à comissão, né? Essa comissão que é composta, né, pelos herdeiros, né, espirituais de Joãozinho da Gomeia, e que tem travado também, gente, uma luta, né? Quantos anos, né, eles estão
indo, seja nas várias mudanças de governos que Caxias teve, mas também várias movimentações junto ao INEPAC, junto ao IFAM. Enfim, não é uma coisa assim tão simples, né? Então, nós temos que ouvir essa comissão, respeitar, né, o desejo dessa família sobre qual é o projeto, né, que está sendo desenhado, enfim, pensado para ser construído lá naquele terreiro, lá naquele lugar, né? Então, eu gostaria que a Mãe Cécia também abordasse um pouco isso e fizesse suas conclusões finais. Então, a Comissão Gomeia, ela foi composta, já houve, essa é a terceira, na verdade, né? E eu tive essa decisão de formar a Comissão Gomeia com os descendentes de Pai João, né? Então, nós tivemos várias reuniões, conversamos muito e chegamos até onde foi ao INEPAC para poder começar a resolver toda essa situação. Então, a Comissão Gomeia, ela tem o trabalho de cada um dos membros ter uma responsabilidade, né? E assim começamos a avançar, tá? O projeto é uma fase que fica para a quarta fase, na verdade, né? Nós estamos aí na fase do tombamento, com o INEPAC que já está em fase final. Nós acreditamos que até outubro deve estar resolvido, se tudo correr bem, né? Aí sim a gente vai para uma nova fase, que é ver como fica a verba para se construir o Centro Cultural Joãozinho da Gomeia. Então, a Comissão Gomeia, a missão nossa é resolver tudo isso, porque realmente, como a Ivonete falou, não é fácil, né? A gente corre para lá, corre para cá, o coordenador, ele tem uma grande responsabilidade, que é lembrar de ala, todos têm a responsabilidade, mas é ele que coordena tudo isso, né? A Comissão Gomeia e o tombamento, e o INEPAC, né? Teve conosco, com a Comissão Gomeia, há 2 semanas atrás, houve a primeira visita, né? Juntamente com um arquiteto no terreno, tá? Então, nós chegamos lá, conforme a prefeitura conversou comigo e com a Comissão Gomeia, houve uma limpeza, a primeira limpeza no local, tá? E nós vamos ainda ter outras reuniões, né? Porque não fica por aí, né? E a gente vai fazendo esse trabalho, tá? Então, a Comissão Gomeia, ela vem avançando juntamente comigo nesse trabalho, que não é fácil, né? As pessoas pensam que de uma hora para outra, né, as coisas acontecem, mas não é assim não, viu, gente? É um trabalho que a gente vem aí há anos conversando e fazendo para que aconteça, tá? Então, é isso que eu tenho que dizer a vocês. O apoio de todos nesse momento, juntamente com a Comissão Gomeia, sobre o tombamento, as hashtags é uma coisa importantíssima que todos, por favor, compartilhem, né? E a gente possa avançar e ver se até praticamente antes do final do ano a gente consiga o tombamento. Então, agradecendo desde já a Prefeitura de Duque de Caxias, tá? Ao prefeito pela a iniciativa dele, né? A Secretaria de Cultura, ao INEPAC, tá? Ao MMU, a todos que considero que deram essa força, tá? No ato que aconteceu no terreno da Gomeia, que foi importantíssimo, né, para que tudo isso andasse rapidamente, né, porque foi um passo grande, então a gente tem que agradecer, né, e a gente não pode parar, porque se a gente parar, a coisa não acontece, tá? Então, meus agradecimentos, Ivonete,
Obrigada pela Eu que oportunidade. agradeço. Paulo, adorei te ver. Tem anos e anos que a gente não se via. Um grande abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. A benção a todos, Mucuyu, e muito obrigada. Tá aqui, ó. Obrigada. Eu que agradeço por essa oportunidade de poder ajudar, de poder contribuir, né? E reforçar que essa é uma tarefa de todos nós que estamos nesse momento, né? Não só celebrar a nossa ancestralidade, reverenciar, né, todos os nossos ancestrais e firmar, né, esse sentido que a guarda de espaços religiosos, como é o terreno, né, que foi o terreiro de Joãozinho da Gomeia, mas tantos outros que hoje são atacados, inclusive, né? Nós tivemos ontem, eu não sei se vocês conseguiram acompanhar, e vou falar isso e passo para Pai Paulo. Ontem saiu, acho que no canal de televisão, meio que atualizando, inclusive, esse quadro, né? A Comissão de Combate à Intolerância Religiosa registrou, no ano passado, em 2019, 201 ataques a terreiros religiosos e agressões, né, também aos, aos adeptos, né, pais de santo e mãe de santo também desses terreiros, inclusive expulsando das suas casas, fazendo com que algumas mães quebrassem, inclusive, né, símbolos, né, apetrechos também do terreiro. E esse dado ele teve um aumento em torno de 100% em relação ao ano anterior, 2018. Ou seja, nós estamos numa escalada crescente, sabe, de uma forte intervenção sobre os espaços, né, junto aos adeptos, às mães de santo, pai de santo, a todos, né, que praticam a religião de matriz africana. Duque de Caxias, em Duque de Caxias, foi cerca de 15 espaços que sofreram, né, esse tipo de agressão. Terreiros, inclusive, que existiam há muito tempo, respeitadíssimos, inclusive, nos bairros, né, onde eles existem, e foram 15. Né? Alguns sofreram, inclusive, cercos na porta, né, de entrada, com tiroteios e anunciando, né, a proibição, inclusive, da realização de toques, né, em rituais. E esses terreiros foram fechados. Tá? O Ministério Público Federal, no mês de novembro do ano passado, ele encaminhou uma determinação, inclusive, né, ao governo atual, determinando que a prefeitura estabelecesse políticas voltadas, né, para o reassentamento desses terreiros e assegurasse medidas de proteção para essa prática religiosa. Tá? No entanto, né, nós já estamos aqui metade do mês de agosto, né, já se passaram quase 9 meses, né, estamos chegando aí a 9 meses, e nada foi feito, nada foi feito. Esses terreiros eles continuam fechados, porque não houve nenhuma mobilização no sentido da proteção desses espaços e da proteção também dos adeptos, né, e dos praticantes da religião de matriz africana, fosse candomblé ou da Umbanda. Então, o que nós estamos colocando aqui, chamando também a atenção, né, de quem é do candomblé, quem é da Umbanda ou quem não é, né, pela defesa, pela liberdade do exercício da religião que cada um de nós, né, pode e tem o direito, né, de escolher ou de assumir a sua religião publicamente. Né? Então, esse é um movimento que a gente precisa colocar e praticar, inclusive, como uma prática antirracista, indo de encontro ao que a Adriana acabou de colocar aqui. Né? A gente precisa, aqui, ó, ter voz diante do projeto neopentecostal. Né? E aí, vou passar para o Pai Paulo, então, com essas informações, né, para ele também fazer as suas conclusões finais, né, e sua, enfim, despedida. Tá muito bom, gente, mas vamos lá. Pois é muito triste, né, a gente ter que estar vivendo esse momento, mas é importante lembrar, né, nós estamos vivendo
agosto dourado, e muitas dessas pessoas, com certeza absolutíssima, têm na sua árvore genealógica alguém que foi amamentado por uma preta, porque nem sequer o colostro, que é o antibiótico mais natural e mais eficaz para desenvolvimento da imunidade, essa mãe branca pôde dar para o seu filho. E é muito triste saber que muitos desses que hoje, né, nos retalha, que nos agride, que nos desrespeita, né, passaram por essa realidade sem valorizar esta própria possibilidade de estar vivo através do leite dessa preta, né? Que passa aí por uma recordação, como eu hoje estava conversando isso com Mônica, e ela lembrou bem sobre a base da lei do ventre livre. Então, nós temos um compromisso muito além do que conversar em agir. E é importante demais, Cési, que essa construção aconteça, mas ainda mais do que ela acontecer como construção, é que seja amarrado à manutenção. Porque também nós não vamos desejar, na realidade, uma construção que não tenha, na realidade, cuidados para manutenção, para preservá-la, para dar, na realidade, continuidade para essa árdua missão, né, que essa comissão está vivendo e que nós estamos imbuídos em fazer, porque desta forma nós vamos conseguir oficialmente apresentar ao racismo religioso que é hora de parar, né? Eu costumo usar um provérbio iorubá que diz "Eba enipa latiberé". Isso quer dizer, qualquer tempo é tempo para começar. Então, que o nosso tempo seja agora. Possamos efetivamente unir forças, né, nos despir do ego e favorecer, na realidade, um único objetivo: o combate ao racismo religioso. Entender, na realidade, que todas essas vidas pretas importam, e especificamente hoje, né, apresentando, na realidade, o processo dessa campanha do aleitamento do Agosto Dourado, que vida de mulheres pretas são importantes, importam e têm valor. Porque se nós não tivermos, na realidade, o compromisso e o comprometimento de resgatar a harmonia para que possamos viver em alegria, que possamos resgatar amor para que possamos viver com felicidade, que possamos resgatar a bondade para que possamos confiar uns nos outros e desenvolver a nossa autoconfiança, para que possamos movimentar o prazer de vivenciar, sermos, na realidade, emissores e receptores das emanações da divina justiça, utilizando da retidão e da verdade, para que possamos viver em harmonia física, mental e espiritual, promovendo um bem-estar que venha, na realidade, trazer um bom relacionamento e uma boa convivência com todos, porque nós respeitamos a todos. Então, o que nós pedimos é apenas que efetivamente nos respeite. Eu vou usar até uma fala que Mãe Beata usava muito: eu não quero que ninguém me tolere, eu exijo que as pessoas me respeitem, porque oficialmente, e é por isso que eu sou muito radical com relação à preservação da nossa cultura, né? Eu utilizo isso, aprendi isso com Mãe Estela, né, minha tia-avó, e que dizia oficialmente: Santa Bárbara não é Iansã. Então, São Jerônimo não é Xangô. Santo Antônio não é Ogum. Precisamos nos colocar efetivamente nesse respeito para que possamos legitimar a nossa historicidade, a nossa cultura, a nossa filosofia, a nossa existência. Vidas pretas importam. E a efetivação da estruturação do candomblé é por pretos, porque nós somos efetivamente todos filhos de uma única mãe, a Mãe África, e precisamos fazer entender para todas essas pessoas que embranqueceram a pele, porque Oxalá, em sua magnitude, recebeu de Nanã essas 3 porções de lama, um barro preto, um barro vermelho e um barro branco, fazendo-se entender a diferença climática, não diferencia, na realidade, a sua origem. Somos todos iguais, porém diferentes. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim.
mas, na realidade, você tem um pedaço de mim. Pela atenção, obrigado. Que possamos encontrar oportunidades para fazer isso mais vezes. Cécia, é um prazer imenso te reencontrar. Acho que agora a gente vai poder estar se falando, vamos aí trocar nossos contatos. É importante demais ver a sua força partindo para preservar esse legado, não só deixado por Pai João, mas por Mãe Quitala, Mãe Leci, né, e toda essa turma que chegou na nossa frente. Eu acho que nós temos uma responsabilidade além do que a gente imagina para preservar esse legado deixado pelos nossos ancestrais. Pela atenção, obrigado. Paulo. Aberto a todos. Em breve poderemos estar juntos. Continuemos em casa. É assim, é de emocionar, né? Tanto a fala de Mãe Cécia, Pai Paulo, eu acho que foi assim, um complemento, né, do que a gente se propôs nessa noite de estar trazendo e de estar discutindo, né? Como o Pai Paulo falou, são corpos pretos, né? Mas esses corpos, eles trazem consigo toda uma história, toda uma ancestralidade, de uma resistência que perdura, né, a cada geração. Lembrando que, há algum tempo atrás, né, a branquitude dizia da extinção do povo preto nesse país. E, no entanto, muito pelo contrário. Hoje, numericamente, o povo preto é maioria, né, na população. As mulheres negras são maioria dentro dessa população. Então, não há justificativas, né, a não ser essa que eles criaram do racismo estrutural, do racismo religioso, né, em ainda tentar nos invisibilizar, em tentar nos calar, né, a toda e qualquer história que a gente possa ainda construir e manter viva dentro, né, dessa sociedade. Por isso, basta de racismo religioso, basta de racismo, né, de todas as formas estruturantes, de genocídio, seja da mulher negra, da juventude negra, né, do encarceramento, inclusive, desses corpos, como acontecem hoje, né? Então, eu queria também, antes, agradecer a uma pessoa que tem sido também muito importante dentro disso tudo, desse debate, da defesa, sabe, da sociedade civil, não só em Duque de Caxias, mas em toda a Baixada Fluminense, que é o procurador, o doutor Júlio Araújo. O que ele falou sobre isso? A primeira coisa que a gente considera fundamental é que haja busca de responsabilização, que não apenas os episódios, mas essas causas sejam devidamente apuradas e investigadas, e que gerem responsabilização. Mas não é só isso. É necessário mudar uma cultura tanto de poder político como de poder religioso da região, que tenta discriminar ou inferiorizar as religiões de matrizes africanas. Então, tudo que nós discutimos aqui hoje, que foi muito bem colocado, abordado por Mãe Cécia, por Pai Paulo, passa também por uma conscientização dessas representações do poder na nossa cidade, na Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. Que a gente possa também, não só fazer a defesa da nossa ancestralidade, né, saudar a todas as organizações da religião de matriz africana, defendendo aos adeptos, né, às mães e aos pais de santo, né, que carregam consigo toda essa responsabilidade também de manter geração pós geração também a nossa ancestralidade, mas entendendo que a nossa postura de leitura também diante do mundo e da organização dessa cidade também precede. Porque enquanto aqueles que estão no poder permanecerem, todo o racismo estrutural, o racismo religioso também permanecerá, né? Eu quero encerrar com essa fala, agradecer de coração cada um de vocês, muita gente dizendo para a gente continuar, mas eu acho que é importante, inclusive, entender que esse é mais um passo dentro de um movimento que ainda vai se constituir de várias outras ações. Que vocês possam estar acompanhando também os movimentos dessa comissão na defesa do tombamento do terreiro, né, do terreiro de Joãozinho da Gomeia, de Pai João, porque havemos de nos encontrar ainda em outros momentos, e mais lá na frente, com certeza, com esse projeto se tornando uma realidade naquele espaço aqui em Duque de Caxias.
Gente, boa noite, mais uma vez, Mãe Cécia, sua bênção, Pai Paulo, sua bênção, e agradecer a todos por essa participação de uma live que é assim, nossa, estou assim emocionada, eu acredito que todo mundo que está conosco também está partilhando dessa energia que nos contagiou nesse momento. Obrigada.